Não seja displicente. Verdade é que muitas vezes não tomamos as devidas responsabilidades com as coisas sérias da nossa vida. Às vezes brincamos, às vezes desprezamos os mandamentos de Deus, a moral e também os bons costumes, e pensamos que Deus não vai nos cobrar e nem nos corrigir e nem se importar com aquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer. Nos enganamos a tal ponto que chegamos a pensar que nada de ruim vai nos acontecer e que podemos agir do jeito e da maneira que quisermos. Mas isso não é verdade. Temos que cuidar, temos que administrar, temos que zelar por tudo que Deus tem nos dado e nos comissionado. Queiramos ou não, todos prestaremos contas da nossa vida ao Senhor. E se não estivermos atentos a isso, pode ser que até mesmo antes de morrermos, pagaremos um alto preço por nossa displicência e falta de responsabilidade e cuidado. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar novamente de Sansão, aquele homem que foi consagrado inteiramente ao Senhor e obteve um dom muito especial, que foi sua força para ajudar o povo do Senhor a vencer um grande inimigo, que era o povo filisteu, povo que vivia oprimindo a Israel. Vamos lá então? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar novamente de Sansão e o tema da devocional será: não seja displicente. Vamos ler a Bíblia? Juízes capítulo 16, do versículo 16 ao 17. Diz a palavra do Senhor assim: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Irmãos e irmãs, a Bíblia nos conta a história então desse homem que nasceu com um propósito muito claro de livrar o seu povo das mãos de opressores. Sansão, ele tinha uma força descomunal dada pelo Espírito do Senhor que se apoderou dele. Ele era capaz de matar leões, outras feras, de vencer até mesmo um exército sozinho, devido a essa grande força que Deus havia lhe dado. Só que ele não podia contar isso a ninguém, ainda mais para os seus inimigos. Mas ele foi displicente com essa responsabilidade, não levou a sério. E um dia começou a se relacionar com uma mulher chamada Dalila, que foi subornada pelos filisteus para descobrir de onde vinha aquela força de Sansão. Dalila foi contumaz em sua tarefa, importunou a Sansão de tal forma que ele confessou a ela qual era o seu segredo e que sua força vinha dos seus cabelos, que nunca tinham sido cortados, pois ele era nazireu de Deus. Qual foi o resultado? Os filisteus vieram, cortaram o cabelo de Sansão enquanto ele dormia no colo da sua paixão. Depois, aquele povo maligno furou os olhos de Sansão e o colocou para fazer serviço de um jumento. Sansão, aquele que era o escolhido do Senhor, agora virou objeto de chacota entre os inimigos do Senhor. O fim da história não foi esse. Sansão se arrependeu, pediu ao Senhor que lhe desse força somente mais uma vez, para que a vingança do Senhor alcançasse aquele povo, e isso aconteceu e todos foram destruídos. Mas eu quero meditar e refletir com você sobre o risco que corremos de brincar com as coisas de Deus, de sermos displicentes com os dons e talentos que o Senhor nos deu para cumprirmos a sua missão. Hoje, tem muitas pessoas que não valorizam suas famílias, que não valorizam sua saúde física ou emocional, que não dão a devida atenção à sua vida espiritual e quando vão perceber, já perderam tudo de bom que Deus lhes deu. O que vem depois disso é choro, amargura e muito sofrimento. Então, preste atenção em tudo que Deus lhe deu e lhe conferiu, porque um dia todos nós iremos prestar contas diante do Senhor. Tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos pediu, tudo que Ele nos comissionou, nós teremos que mostrar os frutos diante da sua presença.
Então, seja honroso, respeite sua família, preste atenção em seus limites, não perca o seu chamado de vista, seja responsável até com as mínimas coisas, pois o nosso inimigo, que é o diabo, vive ao nosso redor, tentando nos destruir, tentando destruir a nossa família, e o que ele mais quer é nos envergonhar, assim como fez com Sansão. Amém? Espero em Deus que essa palavra toque o seu coração para que você seja mais responsável com tudo de bom que Deus tem dado a você. Não brinque, não seja displicente, seja responsável e não desperdice os presentes que Deus tem dado a você. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede para, ó Deus, estarmos atentos, meu Pai, e não sermos negligentes em tudo que o Senhor já nos pediu e em tudo que o Senhor tem nos dado e nos comissionado a fazer. Nos ajude a prestarmos mais atenção nos dons e talentos que o Senhor nos deu para fazermos a obra do Senhor. Nos ajude, Deus, a darmos o devido valor à nossa família, à nossa saúde física e principalmente, Pai, à nossa vida espiritual, buscando ao Senhor, ouvindo a sua voz, engrandecendo o seu nome, Pai, porque tem muitas vezes que nós não prestamos atenção e brincamos, somos displicentes e não temos responsabilidade. Quando menos esperamos, quando despertamos, já perdemos muitas coisas boas que o Senhor nos deu ou desperdiçamos nesse mundo. Que o Senhor nos deixe atentos, ó Pai, e possamos cumprir todo o nosso papel, sermos, Deus, diante do Senhor, mordomos fiéis de tudo que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus, queremos dar o devido valor à nossa família, às nossas finanças, à nossa vida emocional, Pai, em nome de Jesus, e principalmente a nossa comunhão com o Senhor. Sim, meu Deus, porque às vezes nós brincamos com o tempo, nós brincamos, ó Deus, com as tarefas da vida, e Deus, daqui a pouco tudo isso passa. Nós não te buscamos, nós não cuidamos das devidas coisas com o devido respeito, com a devida honra. Então que o Senhor nos dê mais seriedade, nos dê mais responsabilidade para a gente poder fazer a obra do Senhor, para a gente poder cuidar da família, zelar pelas finanças, enfim, sermos mordomos fiéis ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem nos abençoado de forma soberana e tremenda. Assim nós oramos, ó Pai, e queremos, ó Deus, sermos firmes e fortes diante do Senhor, andarmos nesse mundo, ó Pai, de maneira sóbria, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos abençoe, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos responsáveis com tudo que Deus tem nos dado, os nossos dons, a nossa família, a nossa saúde e a nossa comunhão com Ele. Tá legal? Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, com as devocionais dos personagens bíblicos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um grande abraço, que Deus te dê um bom dia na paz do Senhor Jesus.